percepção e controle. Como nós podemos ter mais harmonia em nossa vida fazendo uso de nossas percepções. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar agora sobre percepções, que é algo importantíssimo na vida de qualquer pessoa, em qualquer nível de mediunidade, né? Sabemos que nós temos os nossos 5 sentidos comuns, né? Que nós temos, que é o nosso tato, nosso olfato, nosso paladar, nossa audição, nossa visão, mas todos nós temos percepções extrasensoriais, de sentir energias através da pele, do rosto, né? Ou simplesmente você não sente diretamente na pele, mas você tem uma percepção que algo está diferente no lugar. Algumas pessoas sentem através de calor ou de frio, sentem arrepios, toques, coisas do tipo. Isso varia muito, porque é uma coisa que é do interno para o externo, ou seja, a nossa glândula pineal, que é responsável pela nossa percepção extrasensorial, ela capta essas ondas eletromagnéticas e ela envia para o corpo através de sinais físicos, né? Sinais físicos, percorre o nosso cérebro, libera hormônios, sinapses e uma série de situações que transforma aquilo que está do outro lado em algo físico. Então estas são as nossas percepções extrasensoriais. E cada vez mais, cada vez que nós avançamos aqui na vida da Terra, as pessoas vão nascendo com mais percepção, com mais força nessas percepções. Às vezes a pessoa que nem se interessa, mas quando começa a pensar sobre isso, ela começa a notar que ela tinha percepções extrasensoriais, mas nunca percebeu, né? Ah, nossa, então isso que eu tinha lá atrás era uma percepção extrasensorial, né? Então vejam que isso faz parte da nossa vida. Não é algo místico, não é misterioso, não é religioso, não é nenhum tipo de poder, de santidade ou coisas do tipo. É algo natural, tão natural como ver e como ouvir. A questão é como você vai usar isso no seu dia a dia, né? Isso é importante nós compreendermos, tá? Então vejam que algumas doutrinas ou filosofias antigas falam muito que nós somos levados pela nossa percepção, que nós temos uma ideia irreal, né? Uma ideia que não é a correta da realidade. Por quê? Porque nós interpretamos o mundo com a percepção. Veja que a questão está entre uma coisa e outra, né? Porque quando nós temos uma percepção, nós temos o outro lado, a outra ponta, que é a nossa mente. Essa percepção é passada para a nossa mente para que nós tenhamos uma interpretação daquilo que está ocorrendo. E isso é a parte importante. Essa é a parte interessante que nós temos que ficar ligados. Vejam que tudo que nós percebemos, perceber é uma coisa, a reação é outra, né? Então, essa divisão que nós temos que ter cuidado. Quando você percebe algo, ou seja, você teve a sensação, você vai ter que tomar uma decisão em relação à sensação. Vamos dar um exemplo. Você está dentro de casa e de repente dentro de casa você sentiu um cheiro de queimado. Ou seja, você teve primeiro a percepção. Sentiu o cheiro de queimado. Lá na sua memória, vai estar gravado lá na sua memória, cheiro de queimada pode ser perigoso. Por quê? Pode ter algo queimando perto de mim, né? E se você está dentro de casa, pode ser a sua própria casa. Isso vai fazer com que você tome uma decisão de procurar o que está ocorrendo dentro da sua casa e se não há algo queimando que você precise ir lá tomar uma providência, uma ação, né? É normal isso? É super natural, né? E faz parte da nossa constituição humana tomar cuidado com as coisas. Então vejam que existiu algo no ambiente, era o cheiro. Você sentiu o cheiro, teve uma percepção.
normal, como todo mundo tem, comum, né? O nariz não foi extrasensorial. E aí você resolveu tomar uma decisão, procurar onde está o foco disso que está queimando. De repente você, opa, é lá fora, nem é algo perto, né? E aí você olha na janela, alguém fez uma fogueira, ou sei lá, tem uma chaminé ligada, ou coisa do tipo. Né? Se é dentro da sua casa, você vai analisar e sentir se não é uma tomada queimando e coisa do tipo. Veja que eu estou demonstrando um processo que talvez você esteja dizendo, ah, Anderson, mas poxa, isso é tão comum, normal. Mas é isso que nós precisamos fazer na nossa mente quando nós temos percepções extrasensoriais. Parece simples, né? Mas muitas vezes não é, porque o médium, ele tem a percepção e a primeira coisa que ele faz, em muitos casos, é procurar o primeiro molde do medo, do pavor, das suas histórias antigas sobre fantasmas, espíritos, coisas do tipo, e ele vai adequar a sua percepção àquilo que ele enxerga do mundo. Então, por exemplo, vamos lá, né? Você andou pela sua casa e de repente sentiu um ventinho meio gelado, um arrepio no braço, e aí a sua cabeça, a primeira coisa, gelado, arrepio, medo, coisa negativa. Um bom espírito não ia dar uma coisa gelada. E aí me arrepiar, quem se arrepia é porque está com medo, está com suspeita de alguma coisa. Vejam que aí o nosso corpo ele tem a sua linguagem, do gelado. O gelado nos traz mais insegurança, o gelado nos remete a se esconder, se aquecer, se agasalhar. O arrepio, quando nós estamos assim diante de alguma coisa que nos dá medo. Então vejam que tem a linguagem do corpo impregnada lá no nosso subconsciente de eras e eras e eras que o nosso corpo foi aprendendo a reagir aos ambientes. Mas aí também, com o conhecimento das coisas espirituais, a gente já conecta esses medos a coisas espirituais negativas. Ah, nossa, é o encosto, como tem gente que fala, né? Ah, é o espírito obsessor. Ah, e aquele que já é mais para um outro lado vai dizer assim, não, é um demônio. Então, e aí nós reforçamos a tese daquele medo e o nosso corpo começa a disparar outras reações, outras neuroquímicas lá que vão criar reações em volta disso. Tremedeira, ou suador, ou você se paralisar, ou um medo muito profundo, muito terrível, porque aí esse medo da possibilidade de ser um espírito negativo ou algo ruim vai te remeter a outras memórias, lembranças da sua vida, filmes de terror que você viu, você vai criar, vai abrir, digamos assim, a caixinha do medo e aí todos os modelos, todos os exemplos relativos a isso, você vai abrir para acessar. Por quê? Porque o teu cérebro quer opções de reação. O que eu vou fazer? Vou correr? Vou me esconder? Tem aquela coisa do nosso sistema de se defender, de fugir, lutar ou correr. Ou a gente luta ou a gente corre, que é um instinto também animal. Então viram como é importante a forma como nós processamos a nossa percepção? Viram como é importante nós descolarmos a nossa mente da crença, da fantasia, daquilo que não contribui para a nossa vida? Por quê? Porque a primeira percepção que nós tivermos relativo a algo assim, nós vamos abrir na nossa memória a primeira caixa que nos parecer útil. E isso é um processo, gente, automático. Automático. É um automatismo. É como você empurrar alguém que está em pé, você empurra a pessoa pensa o que vai fazer? Não, automaticamente ela bota um pé para trás. Para quê? Para que ela se firme, para que ela não caia. É um automatismo do corpo. Você não disse assim, perna, mova-se para trás que eu quero me escorar para não cair. Não, é automático. O nosso corpo faz coisas automáticas à medida que nós temos percepções. Então, por isso é importante o domínio e a manutenção, colocando a razão na percepção. Então, se você estuda, por exemplo, bastante um livro dos médiuns, um livro dos espíritos, você se esclarece bastante, você vai afastar o medo de espíritos, medo de mortos, essa coisa toda. Quanta gente diz assim, Anderson, como é que eu perco o medo de espíritos? Razão. Coloca a razão onde a coisa está obscura, coloca a luz sobre essa coisa obscura que é o medo.
E aí você vai definir o que é o que neste medo e você vai deixar de ter medo. Né? Se você sabe o que está lá, não tem por que você temer. Então viram como é importante nós processarmos essa percepção e analisar. Então pense, toda vez que você tiver uma percepção extrasensorial, lembre do exemplo do fogo, do queimado dentro da casa. Você vai primeiro sentir, você vai tentar procurar o que pode ser isso, pode ser aquilo, e aí você vai tomar as providências. Do mesmo jeito, no espírito. Você vai perceber, sentiu qualquer presença, você vai identificar o que pode ser, se consigo ou não consigo identificar. Se for algo negativo, tome as providências, faça uma oração, peça ajuda do mentor, né? Mentalize uma casa espírita para que esse espírito possa ser levado para lá. Tá? Então são coisas que você pode fazer. Ah, mas é um espírito amigo que está só triste, e aí você vai conversar mentalmente, orar por ele e tudo mais. Dividir a nossa percepção, compreender a nossa percepção e ter calma e não jogar já o medo ou a raiva ou a agressividade. E isso vale para tudo, gente. Não é só sentindo espírito, não. Vale para qualquer situação da nossa vida. Às vezes a gente chega num ambiente com pessoas conversando, a gente tem uma percepção errada, acha que estão falando de nós, que estão falando mal ou coisas do tipo. Percepções. Às vezes, como dizem lá as filosofias orientais antigas, nós somos enganados pela nossa própria percepção. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.